Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a doutora Adriana Martinuzzi e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E o nosso tema hoje é uma dúvida recorrente entre as profissionais da estética. Qual a melhor mescla para tratar aquela flacidez tão indesejada da região do interno de coxa? Hoje nós vamos ver quais são os produtos disponíveis para tratar essa região e, claro, os parâmetros para a utilização de cada um deles. Mas é o seguinte, isso não significa que, embora os ativos sejam diferentes, eles atuam da mesma forma dentro do organismo. E é exatamente por isso que uma doutora 20K domina esse assunto e, com isso, vai saber escolher de forma assertiva qual produto utilizar, ter resultados muito mais rápidos, evitar possíveis intercorrências e, claro, fidelizar e atrair novas pacientes, tá? Mesmo porque essa é uma região bem complexa, né, para se tratar. Uma das dúvidas que eu recebo, gente, diariamente são exatamente essas, né? Doutora, qual produto que eu devo utilizar para tratar esta região? Ou então, doutora, eu fiz o procedimento, mas a minha paciente ficou toda roxa. Ela se encheu de equimose, de hematomas. O que que eu fiz de errado? Como evitar isso, né? Ou então, doutora, eu fiz o procedimento, mas a minha paciente encheu de nódulos. Deu muitos nódulos nessa região. Gente, então, se você é uma profissional que já passou por isso, se você não quer ter esse tipo de intercorrência, esse tipo de resultados indesejados, né? Fica comigo até o final dessa aula e descubra a melhor maneira de tratar esta região de interno de coxa, que primeiro é um nicho de mercado. A gente tem muitas pacientes que têm essa queixa e é uma queixa recorrente, né? E é muito importante que você consiga dar um bom resultado. É uma queixa recorrente e é uma região desafiadora para você tratar, ok? Primeiramente, eu vou te mostrar quais são os possíveis erros que você está cometendo e que por isso você não está indo, né, para o caminho correto, você não está tendo resultados de sucesso e essa forma definitivamente não vai te levar aos 20K de faturamento. Então, vou pontuar aqui algumas coisas e você vai fazer um checklist aí, você vai fazer um raio-x aí do seu procedimento para ver se você está cometendo esses erros. Primeiro erro, diagnóstico equivocado. E quando eu tenho um diagnóstico que não é assertivo, o que acontece? Isso está ligado a um planejamento errado. Isso está ligado à escolha de um produto errado. Então, eu preciso ter um diagnóstico correto desta disfunção. Segundo ponto, técnica que não é adequada para aquela paciente. Doutora, mas eu posso utilizar tal técnica? Pode, você pode utilizar várias técnicas, mas cada uma ela deve ser direcionada de forma correta para o seu paciente. Vamos ter pacientes que determinadas técnicas não serão adequadas para ela e a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso, tá? Diluição errada, gente. Muita gente utiliza produto na diluição errada. E aí você vai ter resultados indesejados. Vamos falar sobre isso também. E quarto ponto, bem importante, quantidade de produto suficiente. Muita gente trabalhando com subdoses e aí, claro que não vai ter resultados expressivos no seu paciente. Então, vamos agora, a partir de agora, se você já viu aí, se você já conseguiu detectar que você está cometendo algum desses erros, você precisa corrigir isso daí. Combinado? Então, agora nós vamos começar a forma certa, aquela forma certa que vai te trazer um resultado adequado, um resultado de sucesso, vai
ter uma escolha de produto e de planejamento e técnica assertivos e claro que vai te levar muito mais próximo a um faturamento de 20K por mês. Então, preparada? Pega lá seu caderno, sua caneta que a gente vai começar agora. Primeiro ponto, diagnóstico, né? Como que eu faço esse diagnóstico, doutora Adriana? Então, a gente vai começar sempre por onde? Pela nossa consulta e pela nossa anamnese. Então, primeiro nós vamos fazer uma consulta com a nossa paciente para entender quem é essa paciente, qual é a rotina dela de alimentação, qual é a rotina dela de cuidados da pele, qual é a rotina dela de trabalho. É uma paciente que trabalha em pé, é uma paciente que trabalha sentada, ela fica quantas horas, ela pratica atividade física ou não pratica, qual tipo de roupa que ela utiliza. Doutora Adriana, mas precisa isso? Precisa, e você vai entender por que mais à frente. Em determinados tipos de roupas podem contribuir para que essa paciente tenha um quê, gente? Tenha um acúmulo de toxinas, tem ali uma deficiência de vascularização. Por exemplo, uma paciente que trabalha 10 horas sentada, por exemplo, no escritório, atrás de um computador, e ela só utiliza calça jeans super apertada. Você acha que isso não vai comprometer toda a rede vascular dela? Claro que vai. Isso vai comprometer ali toda a rede linfática dela? Claro que vai. Vai ser uma paciente que vai estar ali, né? Com a área toda comprometida, com toxinas, com a circulação periférica comprometida. Vai ser uma paciente que muitas vezes ela vai apresentar já celulites nesta região. Então, tudo isso é importante você avaliar. Saber se essa paciente está tomando algum medicamento, se ela está fazendo alguma reposição hormonal, né? A dieta dela, já falei sobre a dieta dela, se ela faz exercício físico ou não, isso daí também é bem importante. E aí sim, depois disso, você vai analisar a pele dela. Então, aí você vai fazer um exame clínico nessa paciente. E aí, nesse exame, você vai verificar essa região do interno de coxa dela que está incomodando. Incomoda por quê? Ela tem gordura ali junto com a flacidez? Ela tem celulite junto com a flacidez? Muitas vezes, essa paciente, ela tem um excesso de gordura flácida ali, ela tem nódulos de celulite fibrótica nesse local e muitas vezes ela sente dor. É uma região que pode estar inflamada, uma região que está sem uma troca de metabólitos, né? Então ela está ali com essas trocas aí comprometidas por uma má alimentação, por um sedentarismo, pelo tipo de roupa que ela usa, por exemplo, muito apertado durante muitas horas. Então, tudo isso precisa ser analisado. Outro ponto que você também vai analisar é o quê? É a espessura da pele da paciente. Às vezes é uma paciente que tem uma flacidez, mas é uma paciente mais jovem e que apresenta uma pele mais espessa. Ou, dependendo da etnia dessa paciente também, ela pode apresentar uma pele mais fina ou uma pele mais grossa nessa região. Por que que tudo isso é muito importante? Porque isso vai determinar qual é a técnica que você vai utilizar. Se você vai fazer uma aplicação com a pressurizada, se você vai fazer uma aplicação com agulhas ou se você vai fazer uma aplicação com cânulas. Tudo isso vai determinar qual é a melhor técnica para aquela paciente. Outro ponto bem importante, fragilidade capilar. E aí a gente vai perguntar para essa paciente, né? Como é você? Quando você fica roxa muito fácil, né? Às vezes a paciente vai falar assim: nossa, eu acordo, se eu encostar em algum lugar que eu nem senti no outro dia, eu vou olhar e eu já tô roxa. É uma paciente que tem fragilidade capilar. Ela tem muita facilidade de gerar um hematoma, de gerar uma equimose. Se é uma paciente que apresenta vasinhos, né?
ou varizes, também é uma paciente que vai ter uma tendência maior a ter aí uma equimose ou um hematoma, ok? Então, isso tudo aí você tem que ficar bem atenta em relação a isso. Às vezes não, às vezes é uma paciente que tem uma pele super resistente, que não tem fragilidade capilar e que ela é tranquila em relação a isso. Praticamente não fica roxa, ela pode dizer, não fico roxa, e quando fico, sai rapidamente, desaparece rapidamente, então aí você já detectou que ela não tem uma fragilidade capilar. Lembrando que quanto mais madura for a sua paciente, a tendência é ter mais fragilidade capilar, tá bom, gente? Então, com a idade, a gente começa a ter aí mais fragilidade capilar, até porque, gente, com a idade, a gente vai ter um afinamento da nossa pele, né? Nossa pele vai ficando mais delgada e aí sim a gente começa a ter mais fragilidade capilar, tudo bem? Outro ponto bem importante nessa anamnese é o fototipo da paciente. Por que o fototipo é tão importante? Porque nós sabemos que fototipos mais altos têm mais concentração de melanina. E se eu tenho mais concentração de melanina e essa paciente, ela tiver um processo inflamatório aí maior durante esse procedimento, eu posso ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória com uma vertente melânica, onde o meu paciente vai ficar aí com uma mancha no local. Então, tem que estar atenta em relação a isso. Uma paciente de fototipo alto, o ideal é que nós não façamos, por exemplo, uma técnica de pressurizada, a técnica de agulhas. Nesse caso, a melhor forma é você fazer uma entrega com cânula. Por quê? Porque a cânula você vai fazer somente um pertuito. Você vai fazer somente uma abertura, que você vai entrar com a cânula por ali e vai fazer a distribuição nesta região. Então, quanto menos lesão você causou ali, menos possibilidade de hiperpigmentação pós-inflamatória. Outro ponto importante também é sobre o atrito. Então, se eu tenho uma paciente que me apresenta ali uma flacidez, mas junto com essa flacidez ela também apresenta gordura, ela pode ter o quê? Um atrito ao caminhar. Então, dependendo das vestimentas que essa paciente utiliza e eu faço um procedimento, eu posso gerar uma hiperpigmentação por atrito também. Inclusive, essa paciente já pode chegar para você na sua clínica, no seu consultório, já com a apresentação dessa hiperpigmentação por atrito. Então, é importante você fazer todos os registros, né, para que essa paciente não venha dizer, olha, depois do procedimento é que eu fiquei com essa hiperpigmentação, tá bom? E claro, também aí que já vai ser uma disfunção que você vai poder tratar também, né? De forma, você pode associar também um tratamento ali despigmentante nessa região, e você pode tratar esta região ali com tratamentos adequados para isso daí. Tudo bem? Bom, então aqui foi a nossa parte de quê? De diagnóstico e anamnese dessa paciente, para você saber como é que essa paciente, como é que a pele dela, como que ela se comporta, qual é a disfunção de fato que ela tem, para que você possa agora sim fazer a seleção do produto adequado, ok? E aí eu vou focar aqui somente nos produtos direcionados à flacidez, tudo bem? Então, primeiro tipo de produto que eu tenho injetável para tratar a flacidez dessa região, que nós chamamos de mesclas eutróficas. São mesclas que vão conter ativos eutróficos. Essas mesclas normalmente são mesclas, né, que você pode comprar pronta ou você pode comprar o que nós chamamos das ampolas ou kits e você pode fazê-las no momento. Então você tem duas opções no mercado: ou você compra a mescla pronta e que ali ela vai ter, normalmente são 5 ativos que ela vai ter ali, e ali ela vai ter ativos eutróficos, ela pode ter vitaminas, ela pode ter fatores de crescimento,
todos esses ativos que vão fazer o quê? Eles vão trabalhar na camada dérmica, realizando uma regeneração tanto da matriz extracelular, um estímulo de produção de colágeno e todas as vitaminas que as nossas células precisam. Então, essa daí é uma mescla eutrófica. Ela também vai ter ativos que vão melhorar a tonificação, que vão ter um efeito lifting na pele também. Então, são mesclas bem interessantes para serem tratadas. De que forma que eu posso utilizá-las, doutora Adriana? É uma mescla onde você vai fazer o quê? Um tratamento com elas, ok? Então, você vai realizar um tratamento com essas mesclas, que normalmente eu gosto de fazer esse tratamento semanal ou quinzenal no máximo. É um tratamento onde as mesclas têm um custo muito interessante, ela tem um custo baixo para o profissional, e você vai fazer ela, você pode fazer ela de diversas técnicas, que daqui a pouquinho eu vou falar, tá? Você pode fazer a aplicação dela de diversas técnicas. O que é importante você saber? Que a entrega dela tem que ser a nível dérmico, na camada dérmica, porque é exatamente ali que o eutrófico vai tratar. Em quais casos eu vou utilizar uma mescla eutrófica? Onde eu tenho ali um caso de flacidez tissular, onde eu tenho um caso de desidratação da pele, uma pele desvitalizada. Se eu tenho uma pele que ela tem uma espessura ainda boa, mas ela está flácida, a mescla também ela é muito bem-vinda. Eu gosto muito de utilizar esse tipo de mescla em pacientes mais jovens, pacientes com menos de 40 anos. Essa mescla é um tratamento bem efetivo, é um tratamento com custo-benefício muito bom e que funciona muito bem nesse tipo de paciente, ok? Então, esse daí é o primeiro tipo de produto que a gente tem para tratar região de terno de coxa na disfunção de flacidez. Segundo produto bem importante também, que são os bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores de colágeno, por sua vez, eles devem ser introduzidos, aplicados na camada subcutânea. Então, diferentemente das mesclas eutróficas, que vão na camada dérmica, o bioestimulador ele deve ir na camada subcutânea e principalmente nesta região, ok? Ele é um produto mais caro, então ele é um procedimento mais caro e a periodicidade dele é em torno de 60 a 90 dias, dependendo da marca, dependendo do fabricante, ok? Quando eu falo de bioestimuladores de colágeno, né? Aí eu estou falando de ativos como hidroxiapatita de cálcio e ácido L-polilático, que são os dois ativos mais consagrados que nós temos e que estão presentes nos melhores bioestimuladores de colágeno. Esses ativos, eles são introduzidos na camada subcutânea, eles geram um processo inflamatório ali que vai causar o estímulo do fibroblasto. Então, o fibroblasto ele vai ser estimulado a produzir colágeno e elastina nesta região. Em quais os casos que eu devo utilizar um bioestimulador e não uma mescla eutrófica? Pacientes acima de 40 anos. Já de cara, eu já entro com bioestimulador de colágeno, ok? Pacientes que têm uma espessura dérmica menor também. Por quê? Porque ela precisa de mais sustentação naquela pele. Então, eu preciso aumentar a espessura da pele daquela paciente. E uma paciente acima de 40 anos. Por quê? Porque nós já vamos tendo a cada ano perda de colágeno. E quando eu entro com bioestimulador de colágeno, eu estou dando o quê? Uma bomba de colágeno ali para minha paciente, tá bom? Então, ele é um procedimento mais caro, mas ele pode ser feito a cada 60 dias ou até 90 dias, dependendo aí, né, da marca do meu produto, ok?
Posso também utilizar ele em várias técnicas diferenciadas. Vamos falar agora um pouquinho das técnicas? Quando a gente fala de injetáveis, nós temos três possibilidades no mercado. Então, primeiro, eu posso fazer com a pressurizada. Segundo, eu posso fazer com agulhas. Terceiro, eu posso fazer a aplicação com cânulas. O que que vai diferenciar cada uma delas? Então, primeiro, quando nós trabalhamos, né, com pressurizada, eu consigo atingir a região dérmica e a região subcutânea? Sim, nós temos as canetas de terceira geração, onde eu posso ali, né, colocar a pressão adequada nessa caneta e aí eu vou eleger qual é a camada que eu vou trabalhar. Se eu vou trabalhar na camada dérmica subcutânea, dérmica profunda, a camada subcutânea, inclusive em algumas regiões a gente chega até a camada muscular, ok? Nesse caso aqui, eu posso trabalhar sim, então, com a minha pressurizada? Posso. Se for mescla eutrófica, posso trabalhar com a pressurizada? Claro, você vai aplicar na camada dérmica com a técnica da pressurizada, vai fazer a entrega ali e é excelente para você fazer. É uma técnica muito confortável para o paciente, para a paciente, né? Em geralmente esta região, gente, é uma região mais sensível da paciente. Interno de braço, interno de coxa, é uma região mais sensível. Então, a pressurizada, ela vai dar um conforto maior para sua paciente. E é muito rapidinho de você fazer, ok? Perfeito. Agulhas, né? Eu posso tratar com agulhas também com mescla eutrófica? Também pode. Você vai utilizar aquelas agulhas mais fininhas, agulha 30G, ok? Aquela amarelinha, e você vai colocá-la no ângulo de 45 graus. Por quê? Porque você vai atingir a camada dérmica. Pode fazer a entrega pontual, assim como a pressurizada. Tudo bem? Ótimo. Inclusive, se quiser fazer até as papulinhas, você pode fazer, ok? Então, aí você vai colocar ela a 15 graus e vai fazer a papulinha mais superficial. Tudo bem? Ok. Agora, com cânulas eu posso tratar? Também pode fazer a entrega com cânulas, mas cuidado para você não fazer a entrega no subcutâneo. A cânula, normalmente, né, ela é muito fácil de entrar no subcutâneo. Então, você precisa ter ali a noção que ela está no plano dérmico. E como que eu sei que ela está no plano dérmico? Você entra com ela a 45 graus e já deita ela mais ou menos aqui, ó, a 10 graus. E aí você vai sentir ali uma resistência maior dela do que quando a gente está com ela no subcutâneo. Tudo bem? Ok, então você pode utilizar essas três técnicas para as mesclas eutróficas. Agora, e para o bioestimulador, doutora Adriana? Também posso utilizar as três técnicas. Eu posso tratar com a pressurizada, colocando no subcutâneo e fazendo as aplicações pontuais em toda a região. Posso trabalhar com agulhas? Também posso, colocando a 90 graus e colocando lá dentro do meu subcutâneo. Nesse caso, gente, você não vai conseguir trabalhar com uma agulhinha 30G, porque os bioestimuladores, eles são mais densos, eles são mais grossos. Então, é importante aí que você coloque pelo menos uma agulhinha 26G para você conseguir tratar, tudo bem? E cânula, consigo? Consigo também. Aí, na cânula, sim, você já vai entrar direto no subcutâneo. Em quais casos eu vou utilizar qual a técnica adequada? Pressurizada você pode utilizar em todos os tipos de pacientes, menos pacientes de fototipo alto. Paciente com fototipo 4, 5, eu não recomendo o uso da pressurizada pelo risco de uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Tudo bem? Agulha, a mesma coisa. Eu também evito fototipo mais alto. Nesse caso, eu prefiro tratar com a cânula, porque é aquele mesmo raciocínio, né? Eu vou gerar um pertuito só. Então, eu tenho menos chances de ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória com esse tipo de paciente. Tudo bem?
Ótimo. Então, pressurizada eu posso utilizar para o bioestimulador, sim. As agulhas eu também posso utilizar. Claro que entre a agulha e entre a pressurizada, a sua paciente vai ter muito mais conforto com a pressurizada. Até porque você vai ter mais dificuldade de fazer aplicação pontual com a agulha no subcutâneo com uma agulhinha muito fina, por conta da densidade do bioestimulador de colágeno. Então, nesse caso, a pressurizada ela é mais confortável para o paciente. Ou então, a aplicação com a cânula. A aplicação com a cânula também é ideal para você fazer essa entrega. Paciente que tem muita fragilidade capilar, não recomendo nem a técnica de pressurizada e nem a técnica de agulhas. Eu recomendo a técnica de cânulas, porque você vai furar essa paciente uma vez só e a ponta da cânula é uma ponta romba, é uma ponta arredondada. Então você praticamente não vai ter ali rompimento de vasos, porque ela desvia dos vasos. Claro que se é uma paciente que tem muita fragilidade capilar, ela vai ficar roxa no pertuito, ela pode ficar roxa no momento que você passar pelos microvasos, pelos capilares da região e vai ter um rompimento de capilar, ok, mas você não vai ter um rompimento de vasos mais calibrosos, como pode acontecer, por exemplo, com as agulhas. Então, nesse caso, eu também recomendo mais o uso de cânulas. Ficou claro? Ok. Agora, outro ponto bem importante: diluição adequada de produto. E aí eu vou direto para onde, gente? Para os bioestimuladores. O que eu mais recebo é o seguinte: doutora Adriana, fiz a região de interno de coxa e ficou cheio de nódulo. O que eu faço? Aí tem que fazer ultrassom, aí tem que fazer massagem, aí tem que... E aí é todo um processo que você vai ter que fazer com a sua paciente. Então, a gente precisa evitar isso. Que forma que a gente evita isso? Adequando a diluição do bioestimulador. Principalmente quando a gente usa na pressurizada. Então, normalmente, o que eu indico? Eu sempre, depois que você fizer a hidratação do seu bioestimulador, que é a diluição indicada pelo fabricante, eu gosto de hiperdiluir esse bioestimulador. Então, eu aumento a quantidade de solvente, aumento a quantidade de soro fisiológico nesse paciente, eu vou ter mais volume de produto, mas eu vou ter menos densidade de produto. E isso vai fazer com que nesta região, que é uma região mais delicada, eu faça uma entrega onde eu vou evitar possíveis grânulos, possíveis nódulos, granulomas ali nesta região. E também um processo inflamatório mais tranquilo para o meu paciente. E tudo isso faz com que eu evite o quê? Uma hiperpigmentação pós-inflamatória. E essa hiperdiluição, gente, que eu utilizo, tá? Eu utilizo em todas as técnicas. Na pressurizada, na cânula e também na agulha. Então, você precisa conhecer o seu produto adequadamente, saber qual é a diluição que você faz para face, a diluição para corpo e ainda assim você hiperdiluir um pouco a mais quando você for fazer essas regiões mais delicadas. Isso não quer dizer que você vai ter uma subdose de produto, ou seja, que você vai entregar uma quantidade inadequada de produto, menos produto, não. Você vai entregar a mesma quantidade do produto que você entregaria, mas com mais volume. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Vamos imaginar que você, com uma diluição X, você iria entregar ali 3 ml de bioestimulador. Você hiperdiluiu, então você aumentou, por exemplo, para 5 ml. Então, você não vai entregar mais 3, você vai entregar 5. Ou seja, você vai entregar todo o conteúdo daquele produto, só que como você colocou mais soro fisiológico, o volume dele de 3 ml aumentou para 5. Só um exemplo, tá, gente? Esse daqui não é um parâmetro de hiperdiluição, eu só estou dando um exemplo para vocês.
ok? Claro que se você tem o seu produto na diluição X, que é a do fabricante, de 3 ml, e se você colocar mais 2 ml, ele vai ficar com 5 ml e você só aplicar 3, você está aplicando menos ativo. Mas se você aplicar o total do volume, aquela quantidade de ativo, ela está contida no 5 ml de volume. Ficou claro? Se tiverem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá bom? Então, é exatamente isso que você precisa fazer. E claro, aí, né, eu já puxo para quê? Para dose adequada. Muitos profissionais não têm resultados bons e não somente está na parte de interno de coxa, em nenhum resultado bom com bioestimuladores de colágeno porque utilizam subdose, não utilizam toda a dose indicada para aquele procedimento. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós falamos de bioestimulador de colágeno, nós estamos falando de um produto que é quantidade dependente e tempo dependente. O que significa isso? Significa que quanto mais produto eu usar, durante mais tempo, ou seja, mais sessões, eu vou ter melhores resultados. Ok? Imagine uma coisa: você fazendo uma academia e tomando uma suplementação correta de vitaminas. Quanto mais tempo você fizer e quanto mais você tomar dentro da dose adequada, melhores resultados você vai ter. É exatamente isso que acontece quando nós falamos de bioestimuladores de colágeno. Então eu vejo muita gente por aí, por exemplo, quando eu falo assim, gente, tem que utilizar mínimo 4 ml, que é uma dose completa do bioestimulador de colágeno. Aí o que o profissional faz? Ah, para ficar mais barato, ou para economizar, ou para melhorar o preço para o paciente, coloca metade. Seu paciente não vai ter resultado. E aí a culpa não é do produto, a culpa não é da paciente, a culpa é sua, porque você não está colocando a dose adequada no seu paciente. Faça uma paciente, uma face de uma paciente com a dosagem adequada, com a técnica adequada do bioestimulador de colágeno e mostra para mim que você não teve resultado. É impossível acontecer isso. É impossível, né? Você fazendo na quantidade adequada e na técnica adequada. Não tem como. Ah, mas vai hiperdiluir. Sim, mas você vai utilizar o volume adequado para aquela quantidade de ativo, como eu já acabei de explicar. Ok? Então você não vai deixar aquela região deficitária. Você vai colocar mais produto, mais volume ali com a mesma quantidade de ativo. Dessa forma, você vai evitar nódulos que acontecem nessa região e também vai diminuir o processo inflamatório. Agora, algo é muito importante: você precisa orientar a sua paciente no pós-procedimento. E qual é a orientação do bioestimulador especificamente? Ela tem que fazer uma semana de massagem no local, ela mesma, de manhã, no meio do dia e à noite, 3 vezes ao dia, por mais ou menos 3 ou 4 minutos durante 7 dias. Ela vai fazer massagem no interno de coxa. E não é passar creme, gente, é uma massagem vigorosa, onde ela vai fazer ali um espalhamento de toda aquela região ali, para garantir que não gere nenhum granuloma do produto, para garantir ali um espalhamento adequado e também para melhorar o processo inflamatório desta região. Então, isso daí é muito importante que você oriente, tá? Com que fazer essa massagem? Eu gosto muito de indicar para minha paciente fazer com creme de ozônio. Então, a gente tem os cremes de ozônio de várias marcas que você pode ter no seu consultório. Você já vende o home care para sua paciente, ou já inclui no valor e já entrega para ela. E se por um acaso ela não quiser comprar, enfim, ela faça com o creme hidratante que ela utiliza, ok? Mas é importante ela utilizar. E o home care pós essa uma semana, eu também gosto de fazer sempre essa paciente, né, utilizar ali um home care adequado com ativos firmantes para esta região. E aí também, dependendo da marca que você trabalha, a gente tem números no mercado. Se você também é uma prescritora, eu não trabalho com marca nenhuma, eu prefiro prescrever, então você também pode prescrever isso daí. Combinado?
As minhas alunas, elas têm o meu e-book, inclusive de fórmulas, onde eu tenho lá inúmeras fórmulas que elas podem utilizar, mas a gente também pode utilizar das marcas que a gente trabalha, que eu gosto muito, inclusive. Eu gosto muito desses cremes industrializados, porque eles têm, inclusive, uma conservação maior. E algo que é a cerejinha do bolo, que agora eu vou passar para vocês. Estão gostando? Estão gostando dessa aula? Coloca aqui embaixo que eu quero saber se vocês estão gostando dessa aula. Agora, para finalizar a cerejinha do bolo, o nutracêutico, que vai ajudar a sua paciente a gerar o quê? Colágeno, tá? E aí é importante você entrar com colágeno hidrolisado, colágeno inteligente, colágeno hidrolisado inteligente, que são o quê? Os peptídeos de colágeno. Diferentemente daquele colágeno hidrolisado, né, que muita gente utiliza, esse não vai chegar até a sua pele. Você precisa dos peptídeos de colágeno, que passam por duas hidrólises, uma hidrólise térmica e uma hidrólise enzimática. E aí eu tô falando do Verisol. Então, você prescrever um Verisol para sua paciente, juntamente com a vitamina C, é muito importante durante esse tratamento. Ok? Então, quem for minha aluna tem o e-book aí de nutracêuticos, onde vocês têm, além dessa fórmula, vocês têm inúmeras outras fórmulas aí que você pode associar. Ah, doutora, eu quero colocar uma fórmula só de reafirmantes e ainda assim o colágeno. Posso? Excelente! Se a sua paciente tem condições de comprar, é o melhor caminho. E aí, dessa forma, você está tratando a sua paciente em 3 frentes. Você está tratando ela de forma injetável, o home care tópico e também a fase oral. E aí você consegue um resultado muito, muito importante. E claro que é dessa forma que as doutoras 20K aí trabalham e chegam cada vez mais próximo aí desse faturamento. Então, coloca aqui para mim, eu quero saber se você gostou dessa aula de hoje, se você gostou desse conteúdo e se você tiver algum conteúdo que você queira que eu faça uma aula exclusiva para você, coloca aqui para mim também como sugestão e quem sabe o seu tema pode estar aqui na nossa próxima aula, tá bom? É isso aí, nós vamos ficando hoje por aqui, mas claro que eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!